Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar de dívida, vamos falar de cobrança, vamos falar de trambique, vamos falar de calote, ou seja, vamos falar de Corinthians, tá bom? Mas antes eu peço que você, por favor, curta, comente e compartilhe o canal, se inscreva pra gente poder chegar o quanto antes da marca de 300 inscritos, que a inscrição de vocês, os comentários, os likes principalmente, são a nossa força motriz. Nós trabalhamos para que vocês tenham um conteúdo cada vez mais qualificado, tá bom? Já falei demais, já me alonguei demais, vamos falar hoje um pouquinho de Corinthians, porque já não bastasse o que aconteceu ontem, o Corinthians ele perdeu para o Juventude por 2-1 lá no Alfredo Giacone, lá no Giaconão, com gols de Matheus Babi e Gabriel Tagliari. A última vez que o Tagliari marcou gol, se eu não me engano, já tem uns 4 ou 5 meses, tá? Então o campeonato não tinha nem começado ainda. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu mais hoje do que aconteceu ontem. Ontem o Corinthians não teve uma boa apresentação, não foi algo muito legal. Creio até que faltou um pouco de tesão para o time do Corinthians, faltou um pouco de vontade, de força de vontade para poder fazer frente ao Juventude, né? Você tira pelo lance do segundo gol que o Nenê, com a idade do meu pai, conseguiu ganhar na velocidade do corpo do Mateuzinho. Como eu já falei, o vídeo de hoje não é para falar sobre o jogo, e sim sobre isso aqui, ó. O Corinthians sofreu hoje transfer ban, no caso Félix Torres. Vamos tentar explicar para vocês o que é um transfer ban, como que ele acontece, por que ele acontece e como é ocasionado, tá? Por que o clube ele sofre transfer ban e o que acontece para o clube poder derrubar o transfer ban e as suas implicações, tá bom? Mas vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Não é porque eu estou trazendo o assunto que eu sou anticorintiano, que eu não gosto do Corinthians. Gosto e tenho apreço por todos os clubes, mas todos os clubes têm lá as suas crises internas, tá? Sejam elas financeiras, sejam elas de gestão, sejam elas políticas, sejam elas futebolísticas, tá? O canal ele não escolhe o lado, o canal ele não escolhe bandeira para seguir. Mas ontem, além da derrota e hoje além do transfer ban, né? O Corinthians foi notificado pela questão do transfer ban. O Corinthians tentou sentar com o Santos Laguna e não conseguiu negociar a questão do Félix Torres. Vamos puxar desde o começo, tá? Desde o começo, que este rapaz aqui, que traz mais alegrias para nós que somos antes do que para os corintianos. No começo de 2024, no começo da gestão Augusto Melo no Corinthians, o Félix Torres ele foi contratado do Corinthians, pelo Santos Laguna, por mais ou menos 32 milhões de reais. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem, tudo perfeito. Mas o Corinthians ele paga a primeira parcela e o Corinthians ele não paga o resto. Tá? O Corinthians não pagou as outras parcelas. E aí o Santos Laguna começou a questionar, começou a tentar o contato com a equipe jurídica do Corinthians, com o clube do Corinthians, com o Augusto Melo, né, na figura principal. E ninguém respondia, ninguém falava, ninguém respondia, ninguém falava. Cansado de tanto ficar cobrando e nada gerar este resultado, o Santos Laguna fez o quê? Foi para a FIFA. O Santos Laguna foi para a FIFA e deu os trâmites, né? Deu início aos trâmites. Pegou os documentos que ele, Santos Laguna, tinha, entregou para a FIFA e falou: olha, o contrato é esse aqui, ó. Foi informado que eles pagariam a gente, que seria parcelado, que seria uma vez a cada 6 meses. Eles não pagaram, nós estamos entrando com uma ação contra eles. A FIFA fez o quê? Pegou a documentação, colocou o seu jurídico para trabalhar, como ela sempre faz, analisou ponto por ponto do contrato, verificou que o Santos Laguna tinha razão no caso do Félix Torres, e aí ela deu, né, a condenação. A FIFA não tinha dado o transfer ban, a FIFA tinha dado a condenação. A FIFA chegou e falou: ó, caso encerrado pra gente. O Corinthians acabou perdendo a instância máxima para o Santos Laguna. O Corinthians deve o Santos Laguna, teria que pagar e não pagou. Pra gente, FIFA, deve ser aplicado o transfer ban
e o Corinthians deve pagar o valor. O Corinthians não conseguiu conversar com o Santos Laguna. O Santos Laguna tentou o contato depois disso. Aí eles entravam em contato com o Augusto já estava passando seus problemas, não respondia. Aí tentaram falar com o diretor financeiro, que também não respondia. Ninguém respondia. O Santos Laguna começou a ficar mais nervoso ainda e apertou o cinto ainda mais. O Corinthians, vendo que teria que pagar esse dinheiro, fez o quê? Vou no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. O que é a Corte Arbitral do Esporte, Fernando? A Corte Arbitral do Esporte é aquele órgão que seria mais ou menos, para a gente fazer um comparativo, com o nosso STF. Tá? A gente tem todas as bases jurídicas e o STF é a última instância, a instância principal e final. No caso do futebol, a gente também tem essas instâncias, tá? A gente tem a instância nacional, a gente tem a instância da Confederação Internacional, no caso a Conmebol, a gente tem a instância da FIFA, que é a penúltima instância, e a instância do CAS. Normalmente, quando um clube perde na FIFA, tá? Quando um clube perde na FIFA e ele vai ao CAS, o CAS raramente derruba uma decisão da FIFA. Eu vi pouquíssimas vezes o CAS derrubar uma decisão da FIFA, tá bom? Acontece? Acontece, tá? Não vou chegar aqui e falar para vocês que não acontece, porque acontece, mas não é o caso. E aí o Corinthians saiu, né, recebeu o veredito final do CAS hoje, né? Era mais ou menos umas 2 da tarde, que o transfer ban tinha chegado, né? Que o Corinthians sofreu o transfer ban. E aí como é que funciona? O CAS, ele dá o veredito final, ele dá a informação final. A FIFA, que já tem as documentações do caso, ela entra em contato com a CBF, repassa esses documentos para a CBF. Quando entra no sistema da CBF que, o clube aqui está impedido de registrar jogador, a CBF coloca isso para entrar em vigor. Então, a partir de hoje, às 4 horas da tarde, o Corinthians não pode registrar mais jogadores. Por isso que ontem o Corinthians estava correndo desesperado para conseguir registrar o Vitinho no BID, que é o Boletim Informativo Diário, né? Que é aquele álbum de figurinhas que tem a cara dos atletas, que todo mundo sabe, que todo mundo que aparece lá pode jogar. Certo? Informação dada, vamos tentar entender qual que é a prática do transfer ban. Quando um clube, tá, ele compra um jogador que não é da sua área nacional, é um jogador colombiano, venezuelano, boliviano, entre aspas, e o clube não honra com seus pagamentos, não honra com seus honorários com esse jogador, seja pagamento de salário ou o valor da transferência que o clube tinha acordado com o seu terceiro, esse terceiro vai na FIFA registrando esta dívida e acontece o famoso transfer ban, que é quando a FIFA e outras entidades também reconhecem essa dívida e o clube é punido. Tá? Além disso tudo, além da bomba que aconteceu do Félix Torres, tem a questão do Rojas e tem a questão do Garro. Vamos falar um pouquinho sobre o Matias Rojas. O Matias Rojas, também na gestão Augusto, cara, que mandaram o Augusto embora? Eu amava o Augusto, sabe? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. O Matias Rojas, quando ele veio jogar no Corinthians, ele veio na gestão do Ilho, tá? E a gestão do Ilho pagou os primeiros salários dele, ele veio praticamente de graça, né? O Corinthians pagou, acho que 8 milhões, e aí pelo menos os 8 milhões que o Corinthians pagou pelo Racing na época, o Corinthians pagou certo. O Rojas vem com um salário alto, um salário na casa de 1 milhão, ele era muito disputado na época, São Paulo, Botafogo, né? O próprio Fluminense tinha tentado, e aí o Corinthians falou, não, vai ficar comigo. Ele vem na época do Augusto, do Ilho, perdão. O Duílio paga os 2 primeiros salários dele e depois não paga mais nada. Não paga mais nada. Então o Rojas tem seus problemas físicos, não consegue jogar. Aí chega a gestão do Augusto e o Rojas abre o jogo. Fala, eu não tô jogando, ninguém tá me pagando, eu não vou mais jogar aqui. E a gestão Augusto informa que, vamos fazer uma renegociação, vamos renegociar o que a gente deve para você
e a gente vai pagando. E se a gente não pagar, você pode entrar com uma reclamação na FIFA, tá? Que a gente vai assumir a responsabilidade. Só que, tá, o Corinthians paga a primeira parcela do Rojas, na gestão Augusto, ele paga a primeira parcela, isso em janeiro, tá? Janeiro para fevereiro. Em fevereiro para março o Corinthians não paga a segunda, em março para abril o Corinthians não paga a terceira, e o Rojas entra na FIFA, tá? Exigindo a rescisão de pagamento. Ele exige a rescisão de pagamento. Como não era, tá? Muita gente vai me perguntar, vai falar, Fernando, pera lá, mas a rescisão automática do contrato não é a partir quando você não paga 3 salários? Exatamente. Porém, como no caso do Rojas já houve uma renegociação e o clube também já não pagava salários e principalmente havia uma reincidência no caso, o clube era reincidente no caso de não pagar, de dar trambique, calote, sei lá o quê, então isso cai para um salário só. Isso não fica em 3, cai somente para 1. O Rojas aproveitou a brecha, foi para a FIFA, né? A diretoria do Corinthians até tentou conversar com ele para tentar pagar algumas parcelas, o Rojas negou e levou o caso para a FIFA. A FIFA deu ganho de causa para o Rojas, tá? Houve o ganho de causa, o Corinthians terá que pagar 40,3 milhões de reais. E o Corinthians fez o quê? A mesma coisa que fez com o Félix Torres. Eles sabiam que não iam conseguir efetuar o pagamento do Rojas, né, naquele momento e falaram, bom, depois a gente vê o que pode fazer, vamos ganhar um ano de respiro aqui para a gente não assumir essa dívida agora. E aí levou o caso para o caso da mesma maneira. Então, da mesma forma que saiu o veredito do Félix Torres em que o Corinthians foi penalizado, né, ele perdeu a causa, ele provavelmente irá perder a causa do Rojas também. Como eu falei, muito raramente existe um entendimento de que o caso vai contra a FIFA. Outra coisa são as apurações que a gente faz de maneira interna. Então, apurando o caso, a gente conseguiu ver com a própria diretoria do Corinthians que existe um entendimento lá dentro, principalmente do Fabinho Soldado, que dificilmente o CAS vai ir contra, tá? Porque o CAS tem a questão dos não pagamentos do Corinthians na versão do Matias Rojas e principalmente nos documentos e na renegociação que foi levada adiante. Ademais, adiante a gente vai falar de Rodrigo Garro, tá? A gente vai falar de Rodrigo Garro. Lembrando, o Corinthians ele já tem um transferman e caminha para ter o segundo. O caso do Rodrigo Garro também na gestão Augusto de Melo, tá? O Corinthians fez a compra do Garro, pagou acho que 34 milhões e meio pro Racing. Pro Racing não, pro Tajeres, né? Desses 34 milhões e meio, 20 milhões o Corinthians paga à vista, paga no cash. E ficou uma cláusula, tá? Onde o Corinthians teria que pagar um valor de 3 milhões e 800 mil reais de encargos, tá? Encargos de impostos e tudo que ficou acordado. O Corinthians acabou não pagando, alegou que o valor era menor, que este valor não estava nem dentro da negociação. O Tajeres bateu o pé, falou que sim, estava acordado, que estava documentado. E além disso, tinha um valor também de um pouco mais de 3 milhões e meio de euros, que o Corinthians ainda não tinha pagado, que juntamente com os juros da negociação, totalizava na casa de 19 milhões e meio de reais. O que o Tajeres fez? Isso que vocês imaginam. Foi para a FIFA. Do mesmo jeito que o Santos Laguna, do mesmo jeito que o Matias Rojas. O Tajeres falou, vocês não vão pagar? Vamos para a FIFA. Vamos levar o caso para a FIFA. No caso do Rodrigo Garro, que também está em trânsito em julgado, ele está sendo julgado já na corte da FIFA, existe um entendimento na diretoria do Corinthians de que nós pagamos tudo certinho, nós entramos em contato com eles, nós atendemos às exigências deles e por isso entendemos que não haverá punição ao Corinthians, no caso do Garro. É uma certeza que não haverá punição? Dificilmente, tá, cara? Dificilmente eu vou dar uma certeza, até porque o Corinthians deve tanto, assim como vários outros clubes, e tá envolvido em tantos processos ali na FIFA e principalmente no CAS, que talvez isso acabe pesando contra o clube.
Não vou deixar aqui a minha decisão quanto a isso. Acho que nem eu tenho poder de decidir também. Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui alguns cenários para vocês entenderem o que é o transfer ban. O Corinthians tomou transfer ban do Torres. O Corinthians está 3 janelas sem contratar. Começa a contar a partir de agora. A partir de agora. Então, a janela que vai até meados de setembro desse ano, o Corinthians já não pode mais contratar ninguém. A janela que começa em dezembro e termina em janeiro do ano que vem, o Corinthians não pode contratar ninguém. A janela que começa em junho e termina em setembro do ano que vem, o Corinthians não pode contratar ninguém. Fernando, e se acontecer, né, de bater o transfer ban do Matias Rojas? Eu vou deixar aqui algumas configurações, alguns cenários para vocês entenderem, tá bom? Vamos falar da configuração número 1, tá? Cenário A, que é o seguinte: a gente tem Félix Torres e a gente tem Matias Rojas. Não vou nem colocar o Garro ainda, tá? Que é o seguinte: o Corinthians, nosso Coringão, não pagou ninguém. Digamos que começa, eu coloquei aqui janeiro de 25, mas vamos contar em julho de 2025, tá? Então começa em julho de 2025, vai até janeiro de 2026 e julho de 2026. A primeira janela do Félix Torres é em julho de 25, a segunda em janeiro de 26 e a terceira em julho de 2026. Entendeu? Só que, caso o Corinthians tome transfer ban do Rojas também, o que é muito propício a acontecer, tá? Dito pela própria diretoria, se antes de terminar esse transfer ban que o Corinthians tem agora, cair, né? Subir o transfer ban do Rojas, aí o que vai acontecer? Quando tá, o transfer ban do Rojas subir, vai se aumentar o período de janela do Rojas ao do Félix Torres. Então, o que acontece? O Félix, tá? A gente começa a falar do transfer ban do Félix em julho/agosto, que agora é de 2025. Aí digamos que lá para dezembro de 2025 bata o transfer ban do Rojas. Então, conta a primeira janela do Félix Torres e aí zera a segunda e a terceira do Félix Torres para contar a primeira, a segunda e a terceira janela do Rojas. Então o Corinthians ficaria, no caso, tá, se fosse punido em dezembro, até dezembro pelo caso do Rojas, esta janela, a de dezembro, a de julho do ano que vem e a de dezembro do ano que vem. O Corinthians estaria em 4 janelas. Fernando, e se isso acontecesse em fevereiro do ano que vem? Acabou a janela lá de dezembro/janeiro. Aconteceria a mesma coisa, tá, galera? Só que ao invés de 4, você teria 5 janelas que o Corinthians estaria impedido de contratar, porque seria a janela de agora, a janela de janeiro e a conta da última janela do Félix Torres iria zerar. Então, quando batesse a próxima do Garro, iriam zerar a última janela do Félix Torres e bater as 3 janelas do Rodrigo Garro. Do Matias Rojas, tá? Então poderia ficar entre 4 e 5 janelas caso o Corinthians não pague ninguém. Então vamos ao cenário B, que é o Corinthians paga o Félix Torres, mas o Corinthians não paga o Matias Rojas, tá? O Félix Torres, o transfer ban do Félix Torres, ele cai imediatamente. Ele cai, tá? Então, ó, paguei. É igual o Pix. Sabe o Pix, limite do cartão de crédito, pagou, liberou? Funciona da seguinte maneira. O ban do Félix Torres, ele cai imediatamente após o pagamento. Se o transfer ban do Rojas já estiver ativo, o Corinthians continua sem poder contratar. O Corinthians continua sem poder negociar, porque o transfer ban de um foi pago, mas o transfer ban do outro está ativo. Então o Corinthians não pode contratar, tá? E pode acabar sendo pelo menos 3 janelas para o Rojas, tá? No caso do transfer ban do Rojas. Pode acabar sendo 3 janelas que o Corinthians fique aí travado mesmo pagando o Félix Torres. Agora, vamos para o cenário C, tá? Que é o Corinthians paga ambos na mesma janela. Digamos que, ó, caiu hoje o transfer, puxou hoje o transfer ban do Félix Torres, daqui 15 dias bateu o transfer ban do Matias Rojas. É dentro da mesma janela
E aí o Corinthians faz o pagamento dos dois, sei lá, cai um raio, entendeu? Deus resolve agir, o Corinthians paga os dois à vista, tá? O que acontece? Ele não sofre transfer ban, a punição cai. Não existe punição porque já tá tudo pago, já existe, né, a resolução da dívida no caso do Corinthians. A FIFA só aplica a punição se o débito existir. Se o débito existir. Isso que a gente também não falou do Galo, porque eu acho que o caso do Galo ainda vai um pouquinho mais pra frente, tá? Voltando aqui pra mim, chega de tela preta, pelo amor de Deus. Vamos voltar um pouquinho, né? Vou botar minha cara feia pra vocês me xingarem um pouco. Voltando ao caso Matias Rojas, ao caso Torres e principalmente ao caso Garro, a gente está falando de 19 milhões do Garro, mais 3,8. Estamos falando de 22 milhões e 800 mil reais do Garro. A gente está falando de 40,4 milhões do Matias Rojas. São 69 milhões, mais 34 milhões, né, 33 milhões e 400 mil reais do Félix Torres, tá? São exatamente, meu povo, 100 milhões de reais em transfer ban. E detalhe, os transfer ban, né, os transfers ban do Rojas e do Félix Torres, o Corinthians tem a obrigatoriedade de pagar à vista. O Rojas deixou bem claro que não vai sentar para negociar com o Corinthians, por conta do que aconteceu na gestão do Willi, por conta do que aconteceu na gestão Augusto. E o Félix Torres, o coitado do Félix Torres só tá jogando lá, entendeu? Mas no caso do Félix Torres, o Santos Laguna tá irredutível. O Corinthians tentou sentar para negociar com o Santos Laguna. O Corinthians tentou, fez o que dava e o que não dava. E o Santos Laguna falou, não, amigão, cara, vocês têm uma forma de trambiqueiro do inferno, vocês só pagam aqui esse negócio se for à vista. Eu não aceito parcelamento. E como no documento do Santos Laguna era informado que não havia necessidade de somente parcelar, a FIFA deu ganho de causa e puxou a corda para o lado do Santos Laguna. Ou seja, eu não sei, cara, o que o Stabile vai fazer. Eu não sei nem se é o Stabile que vai fazer algo, porque o Corinthians teve o impeachment do Augusto, e daqui a pouco pode ser o Stabile, como pode ser o Roque Cittadini, o Antônio Roque Cittadini, que é a oposição e vai tentar a votação daqui acho que 15 dias. Daqui 15 dias tem votação para definir quem é o novo presidente do Corinthians. O Corinthians não sabe quem é o seu presidente no momento. A gente está falando com o Fabio Soldado. O Fabio Soldado já falou que vai tentar zerar as possibilidades para ver o que pode ser feito. E o Corinthians está numa zona que, cara, você não sabe quem é o presidente. Hoje você sabe, amanhã você não sabe como que é e como que vai ser. E o Corinthians tem dívidas que urgem, que são urgentes. São precatórios que o Corinthians não pode abrir mão deles. Tem que pagar, porque senão a fama vai fazendo ladrão. Daqui a pouco não é só o transfer ban que vai complicando o Corinthians. A partir do ano que vem a gente já tem fair play financeiro. E aí, transfer ban, fair play, o clube fica tão engessado, mas tão engessado numa dificuldade, que ele não consegue, como que eu posso dizer, caminhar com as próprias pernas. Ele não consegue ter um andamento com as próprias pernas. E aí muita gente vai falar de SAF, disso, daquilo. Gente, para virar SAF tem muitos passos e procedimentos ainda que o clube tem que efetivar. Mas a real é, ou paga ou vai ter problema. Ou paga ou vai ter problema. Eu não sei como que o Corinthians vai fazer para me arrumar aí 34 milhões agora e daqui a pouco mais 40 milhões para pagar. Mas, cara, a gente está falando de 70 milhões praticamente, 75 milhões. 75 milhões hoje são 15 milhões de dólares. Você compra um baita de um jogador, até 2 bons jogadores. Olha o tanto de dinheiro que o Corinthians está abrindo mão para pagar dívida, para pagar pemba. Virou zona, virou farra. A gente brinca do cadê o meu rival morreu, mas a verdade... E, ó, não serve só para o Corinthians, tá? Porque a gente tem o São Paulo que deve, a gente tem o Galo que tem vídeo aqui no canal, para quem quiser ver, eu vou deixar até o card aqui depois, a situação do Galo, como tá o Vasco. A gente sabe que todos os clubes do Brasil estão numa situação precária com relação à dívida, mas a ponto de não poder contratar, é um nível um pouquinho acima. Deixe os seus comentários aqui, eu quero saber o que cada um de vocês acha, pensa ou opine a respeito do nosso Coringão. Vai, não vai ou já foi?
Bom, peço que vocês, por favor, comentem, curtam e compartilhem, além de se inscrever no canal. O canal é novo, mas ainda assim a gente se esforça para trazer cada dia um conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Por hoje, gente, eu me despeço porque daqui a pouco tem São Paulo e a gente vai comemorar um empate para ver se não apanha. Por hoje, galera, chega!